A paz do Senhor, igreja. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Como eu estou na direção do Senhor, nós vamos ler do versículo 13, é uma leitura bastante extensa, porém necessária, até o versículo 34. Nós vamos ler rapidamente. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus por essa noite, por essa oportunidade, pela vida espiritual dessa igreja. Agradecer ao pastor Jander pelo convite, pela oportunidade. Pastor Alexandre, Deus continue abençoando vocês. Quem encontrou, diz amém. Me perdoa, Lucas 24. Os irmãos falaram amém sem saber o capítulo. Jesus, pega. 24. A partir do versículo 13 diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais, os sacerdotes e os príncipes os entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinham que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicavam o que deles se achavam em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe, deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Pode se assentar dando glórias ao nome do Senhor. Eu quero fazer uma exposição desse texto. Se você preferir, pode deixar a sua Bíblia aberta, mas de qualquer maneira, preste atenção no segmento do texto. A partir do versículo 13, o versículo 13 se inicia dizendo: E eis que no mesmo dia iam dois deles. Lucas faz uma referência. E eis que no mesmo dia. Que dia é esse? Foi o dia da ressurreição. Foi o dia em que a Bíblia narra: E tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Foi o mesmo dia em que Pedro entra no sepulcro e vê o lençol dobrado. É o mesmo dia em que o anjo se assentou sobre a pedra. É o mesmo dia em que Maria Madalena chorava e Jesus apareceu e disse: Por que você está chorando? Não chore, corre a dizer aos seus irmãos: O Cristo ressuscitou. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus. Há uma diferença entre apóstolos e discípulos. Apóstolos, Jesus tinha 12, mas discípulos, Jesus tem vários até hoje. Eles iam andando. 2 deles, quantos deles?
2 deles. É engraçado que esses 2, a Bíblia só cita o nome de um. A Bíblia não fala como eles foram chamados, como eles aceitaram a Cristo. A Bíblia não fala que milagres eles operaram. Eram homens comuns. Eles não eram como Pedro, que tinha promessa. Eles não eram homens que tinham grandes coisas, que operavam grandes milagres. Eles não eram homens que tinham talvez uma história registrada, como tinha Lázaro, como tinha Marta, como tinha Simão o leproso, como tinha tantos outros. Mas eram simplesmente 2 homens. Jesus tinha um colégio apostólico de 11 homens que estavam aguardando, mas Jesus não foi lá, ainda não. Jesus tinha 500 reunidos em um determinado lugar que o estavam aguardando, mas Jesus não vai lá, ainda não. Jesus agora vai andar com 2 que estão cabisbaixos. Jesus agora vai andar com 2 que estão numa estrada indo em direção contrária. Por quê? Porque Emaús ficava ao contrário do caminho de Jerusalém. O Jesus que era acostumado a ser seguido por uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Jesus cuja multidão apertava e o comprimia, agora está num caminho onde só tem 2 homens. O Jesus que se importa comigo e com você. O mesmo Cristo que estava diante de uma grande multidão, que pregava em sinagoga, que pregava no barco e subia ao monte, que era arrastado, que arrastava uma grande multidão com ele. Agora esse mesmo Cristo está atrás de 2 homens que estão numa rota errada, num caminho errado, que estão cabisbaixos, que não creem na ressurreição de maneira concreta, que ainda não tiveram uma experiência com eles. Aí o Cristo ressurreto, com poucos dias, com poucas horas de ressurreição, em todo o esplendor da sua glória, para tudo o que está fazendo, ao invés de ir nos apóstolos que andaram com eles 3 anos. Tem crente aqui que está pensando: Jesus não olha para mim, Jesus não tem nada comigo, porque eu não estou no púlpito, eu não estou nos holofotes, eu não tenho um chamado específico, o profeta nunca falou nada comigo. Mas Jesus te vê, te conhece, e ele para tudo e começa a caminhar com aqueles 2 homens. E aí a Bíblia diz que Jerusalém distava de 60 estádios, ou seja, preste atenção, 12 quilômetros, dava mais ou menos a pé 3 horas de caminhada. 12 quilômetros. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Sabe o que acontece? Quando as nossas angústias vêm batendo aqui no peito, o primeiro ímpeto do crente, às vezes, é ir para o Facebook, ir para o psicólogo, nada contra, ir para o Instagram, ir para a internet, pegar o telefone, ligar para a mãe, ligar para o pai, para a melhor amiga, quem sabe até para a irmã de oração, quem sabe para o pastor. E nós nos esquecemos da presença. A presença que cura, a presença que sara, a presença que ergue, a presença que responde, a presença que acolhe, a presença que consola, a presença que está. Mas preste atenção, a Bíblia diz: o mesmo Jesus. Que mesmo Jesus? O mesmo Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro. O mesmo Jesus que levantou a filha de Jairo. O mesmo Jesus que diz: retirai a pedra, Lázaro, sai para fora. É o mesmo Jesus que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das suas vestes e foi instantaneamente curada. É o mesmo Jesus que agora está em silêncio do lado de 2 homens desconhecidos. Deus nos observa. Deus não vem somente no movimento, no fogo, nas línguas estranhas. O crente pentecostal gosta disso, vive disso. Mas a presença de Jesus vem chegando mansamente. E às vezes negligenciamos, e às vezes não percebemos que a presença dele chegou. Porque ele não chegou fazendo milagres, ele não chegou respondendo perguntas, ele simplesmente estava e caminhava. Ele simplesmente chega e anda, ele simplesmente chega e conduz, ele chega e caminha. O mesmo Jesus. E eles falam entre si.
mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Veja bem, a Bíblia diz, como que fechados? Não estavam fechados, estavam como que. Essa expressão significa o seguinte: eles estavam insensíveis e por isso não puderam ver. A Bíblia narra, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 6, que o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E quando o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel, o rei da Síria dizia: vamos montar um acampamento no lugar estratégico. Para quê? Para que quando os israelitas passassem por aqui, nós vamos armar uma emboscada. Aí Deus falava para Eliseu: Eliseu, manda um recado para o rei de Israel e diz para ele que não passa, tem uma emboscada. E aí ficaram sabendo lá na Síria que o povo de Israel se desviou. O rei da Síria ficou enfurecido e disse: quem é que está contando? Tem um espião, tem um infiltrado israelita no meio dos sírios. Aí alguém levanta e diz: não tem não, o que tem é um profeta em Israel. E o profeta em Israel ouve a voz do Deus de Israel. Esse Deus de Eliseu, ele conta segredos. Esse Deus de Eliseu, ele olha pelos crentes. Esse Deus de Eliseu anda com eles, caminha com eles, protege eles. E Eliseu habitava onde? Eliseu orava no monte. E ele tinha um servo chamado Geazi. Eliseu olha para Geazi, quem sabe um dia pela manhã, e disse: meu filho, vai lá comprar uns pão para a gente tomar café da manhã. Geazi vai descendo, todo desapercebido, todo desligado. Quando ele vai descendo, o que ele vê? Ele vê o acampamento dos sírios. Porque o rei da Síria diz assim: o negócio então é o seguinte, se vai pegar, se esse profeta é o problema, vamos armar uma emboscada para o profeta, a gente acaba com o problema. Mas o rei da Síria não sabia que não existe emboscada para profeta. Prova disso é que Acabe perseguiu todo mundo e não matou Elias. Ele matou um monte de gente, mas ele não tocou em Elias. Agora Geazi chega até branco de novo em casa: não vai dar para ir não. Aí Eliseu falou: por que não vai dar para ir? Porque quando eu desci e cheguei no pé do monte, tinha um acampamento lá. Eles estão querendo nos pegar. Eu imagino agora Eliseu puxando um banquinho, sentando, cruzando as pernas, falando assim: oh meu Deus. Aí ele olha para o céu e fala: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. A Bíblia diz que os olhos do moço foram abertos e ele viu cavalos e carros de fogo ao redor do monte. Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu agora diz: você está vendo, Geazi? Geazi diz: eu estou vendo. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está conosco. Os dois discípulos estavam no caminho de Emaús, conversando entre si, perguntando: o que é que nós vamos fazer? Porque estamos sem Jesus. Mas Jesus estava com eles. O que é que nós vamos fazer? Porque crucificaram Jesus, mas Jesus estava com eles. O que é que nós vamos fazer com a sentença que nos foi dada? Mas a presença estava com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Sabe por quê? Porque nós não vemos para crer, a gente só vê se a gente crê. Nós cremos para ver. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dai-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. E eles iam questionando um com os outros.
Um olhava para o outro e quem sabe dizia assim: o que é que nós vamos fazer agora? Em Jerusalém não dá para ficar. A perseguição começou lá, já prenderam ele, esfolaram ele, mataram ele, colocaram no sepulcro. E diz que agora vai sobrar para nós. E o outro, quem sabe, diz: será que a gente ficou crente à toa? Será que nós seguimos ele por 3 anos à toa? Porque chegou um ponto, Cleopas, que não vai dar mais para nós não. O que é que nós vamos fazer? E um questionava com o outro: o que é que nós vamos fazer? Talvez você entre aqui nessa noite perguntando para Jesus: o que é que eu vou fazer? Me manter crente não está dando mais. Me manter em santidade parece que está virando a minha vida do avesso. Negligenciar as coisas que quero parece que não está dando retorno. E a presença de Jesus em silêncio tem caminhado ao teu lado, te trazido para o culto, te levado para casa, te guardado em paz, vigiado o seu sono, olhando para você quando você entra no banheiro, liga o chuveiro e deixa as lágrimas caírem, para quem está do lado de fora não veja que você chorou. E Jesus está dizendo: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Creia, você precisa crer. E Jesus agora rompe o silêncio. E Jesus pergunta assim: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Jesus faz 2 perguntas. O que é que vocês estão falando? Tinha um corinho que a gente cantava, né, Tiago? Que dizia assim: conta pra Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, toma a sua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Vocês estão falando de quê? Fala comigo também. Eu sou o 3º viajante, mas eu quero ficar inteirado da situação. Fala para mim também. Você já falou com o vizinho, já falou pro amigo? Fala para mim também. Já postou no Facebook, já falou pro psiquiatra, já falou pro psicólogo, já desabafou com todo mundo, até com o farmacêutico da esquina, com o açougueiro da venda, mas comigo não. Fala para mim. O Espírito de Deus está dizendo para nós essa noite: intimidade, intimidade de saber das mínimas coisas. O Senhor está dizendo: você não está sentindo nada, não está sentindo fogo, não está sentindo poder, não está vendo milagres, mas o Senhor quer intimidade, quer que você volte a conversar com Ele. Conversa como quem conversa com um amigo. E deixa eu fazer uma segunda pergunta para vocês dois: por que vocês estão tristes? Regozijai-vos. Paulo estava preso e manda que escrevam. Escreve aí: regozijai-vos. Talvez quem estava escrevendo pega a caneta, olha para Paulo e diz: isso aqui não tem lógica escrever agora. Suas costas estão marcadas, seus pés estão com 2 bolas de ferro, o Senhor está magro para morrer, todo mundo te abandonou. Aí Paulo diz: escreve regozijai-vos, mas escreve 2 vezes. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí Jesus, antes de partir, diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Alegrai-vos. O Espírito de Deus quer produzir em nós uma alegria que não é sentimento, mas é o que? Entendimento. A alegria do crente não é sentimento, a alegria do crente é entendimento. A gente não precisa esperar sentir, a gente precisa crer que eu estou indo e cantar: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Aí Satanás está tentando e a gente continua cantando: com os crentes de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar, e do céu tenho muita saudade. Tudo fica aí, das glórias que lá hei de ver. Olha a nossa alegria, ó. Ó, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém?
não sabe das coisas que tem sucedido. Quantas vezes nós ajoelhamos e dizemos: Deus, parece que só o Senhor não vê. Eu estou indignada aqui dentro, e se eu pudesse eu já tinha resolvido, mas parece que só o Senhor não sabe o quanto eu preciso da tua intervenção. Só o Senhor não sabe por que o fulano de tal não pode ficar do jeito que está. Só o Senhor não sabe que essa aliança não pode ser quebrada. Por que o Senhor não faz nada? Aí eles olharam para Jesus e dizem: o Senhor é peregrino em Jerusalém? Porque todo mundo está sabendo o motivo do nosso lamento. Aí Jesus lhes perguntou: estão sabendo de uma notícia? Quais? Porque vem cá, eu estou sabendo de 3. Agora basta entender em qual das 3 vocês estão acreditando. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa começar a enxergar as coisas pela ótica do Espírito de Deus. O crente se comporta assim: não deu certo? Livramento. Não é o que eu queria? Deus tem o melhor, e em tudo damos graças, porque essa é a vontade de Deus. Está apertando? Eu estou no sofrimento, não, onde que eu estou? Na prensa. Eu estou na prensa para sair azeite. Eu estou na moinha do Senhor, porque o lavrador da terra está sacudindo os meus galhos. E na próxima estação eu vou frutificar muito mais do que essa. Ai de mim se eu não for açoitado por Deus, porque Ele açoita aquele a quem ama. Aí Jesus disse: qual é a notícia? Porque por aqui está rodando 3. Vamos lá. Primeira notícia: os romanos. Sabe o que os romanos dizem? E aí? Sexta-feira foi dia da crucificação. Crucificamos lá 2 ladrões e um terceiro. Quem era? Era um que andava no meio dos judeus aí e tal. Aí quando nós fomos crucificar, falaram: soltem Barrabás, crucificam Jesus. Nós mandamos, eles mandaram, nos crucificaram. E como ele era meio nós falamos: vamos vestir ele de rei, vamos colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele não batia muito bem não, ele falava que ele era rei. O homem estava indo para a morte. Essa é a notícia dos romanos. Crucificaram mais um. Todo ano aparece um dizendo que é rei, dizendo que é político, dizendo que não fez aquilo que é acusado. Condenado é tudo assim. E os romanos falavam isso. E os judeus? A segunda notícia está na boca dos judeus. Os judeus estão dizendo assim: teve um impostor aqui. Ele até curou mesmo. Ele até ressuscitou mesmo. Ele até ressuscitou mortos, curou cegos. Tinha uns doidos aí que eram pescadores e andavam com eles. Mas quando ele disse que era Deus, nós não aceitamos. E nós o crucificamos. Justiça foi feita. E agora estão até falando que ele ressuscitou. Mas nós não acreditamos nisso não. Porque Anás e Caifás já falaram que roubaram o corpo. Ficamos com a notícia de Anás e Caifás. Demos fim no homem. E qual é a terceira notícia? A terceira notícia é a que os crentes estão dizendo. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que crucificaram o nosso Senhor. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que os crentes estão dizendo? Que antes do raiar do dia de hoje, as Marias iam no sepulcro preocupadas: quem vai remover a pedra? Mas quando chegaram lá, ele já tinha removido a pedra, e o Espírito de Deus havia ressuscitado ele dentre os mortos. A terceira notícia é: ele ressuscitou. Em qual é que você vai acreditar? A dos romanos, a dos judeus ou a dos crentes? Eu tenho uma notícia para você. Em qual notícia você está acreditando? Que vai tudo de mal a pior, ou que o cerco está se apertando para se cumprir o que está escrito? Porque a trombeta soará, e no abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Está apertando na política, está apertando terremotos, maremotos, pestes, reino contra reino, nação contra nação.
eleição. Alguém diz é a política, alguém diz é a eleição, alguém diz é a economia, alguém diz é aquecimento global. O que os crentes dizem? É a volta do rei, é a volta do rei, é a volta do rei. Em qual ótica, em qual lente você está baseando o seu modo de ver as coisas, crente? Em qual lente, em qual ótica você está baseando aquilo que o Senhor te faz passar? Ele está caminhando do seu lado, está dizendo: faça conta da presença, olhe para mim, deixa eu abrir os seus olhos, deixa eu escancarar os seus olhos, para que você possa compreender e ver as coisas que não são da terra, as coisas que não são naturais. E eles diziam: não é nada disso. As notícias que estão nos preocupando são a respeito de Jesus o Nazareno. Ele foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: você conhece o Deus que você serve? O Deus que você serve precisa ser conhecido. Quer andar com Deus? Conheça Deus. Quer andar com Jesus? Tem experiências íntimas e profundas com Ele. Nós não fomos chamados para viver uma vida de mornidão. Nós não fomos chamados para cumprir a agenda de sentar em banco todo domingo e tomar ceia uma vez por mês. Nós fomos chamados para ser cheios do Espírito, incendiar essa cidade, incendiar essa nação. Nós somos chamados para passar na porta do templo e quando há um aleijado lá, ele se levantar e andar. Nós somos chamados para impactar vidas, para chegar no trabalho, para chegar na escola, alguém olhar para nós e diz: o que há de diferente em você? Nós somos chamados para discernir, nós somos chamados para julgar, nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Aí ele diz: foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. E o povo não, eles andaram com Jesus, eles seguiram Jesus, eles se admiraram com Jesus, mas eles não entenderam que Jesus não era só um profeta. Jesus era o Filho de Deus. Jesus não é aquele que resolve problema de crente. Jesus é aquele que anda dentro do crente, nele. Se vós estiverem em mim e eu em vós. Tem gente que acha que Jesus é aquele que só responde campanha de 7 quinta-feiras. Jesus está dizendo: não, vocês não entenderam nada. Vocês não estão entendendo o que é que aconteceu, porque vocês não estão entendendo com quem aconteceu. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificado nós esperávamos que fosse ele, que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia que as coisas aconteceram. Eles esperavam que Jesus fosse um rei, cavalo branco, coroa na cabeça. Deus não é Deus de cumprir as nossas expectativas pessoais. Nós precisamos cumprir a expectativa do céu através do Espírito, mas o Espírito não cumpre a expectativa do crente segundo a nossa própria concupiscência. O Espírito cumpre a expectativa do próprio Espírito operando em você e através de você. E a expectativa de Deus primeira é simplesmente que você creia. E eles continuavam dizendo: é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilhavam, né? As quais de madrugada foram ao sepulcro, não acharam seu corpo. Voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Eles estavam meio que duvidando desse testemunho, mas dizendo: será que ele vive? Sabe por quê? Porque todo sacerdote, quando morria, outro assumia o seu lugar. E o raciocínio deles era mais ou menos este: se ele não é um rei que remiu Israel, se
se ele não é um profeta, então ele pelo menos pode ser um sacerdote que vai conduzir Israel. Mas olha só, ele não empossou nenhum outro no lugar dele. E ele também não foi ao templo mais. Nós não estamos entendendo mais nada. Cadê ele? Se ele ressuscitou, por que ele não volta a fazer milagres? Se ele ressuscitou, por que ele não vai pregar de novo? Se ele ressuscitou, por que ele não volta a frequentar o templo? Eles não entendiam que Jesus era a resposta dos profetas. Eles não entendiam que Jesus era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eles não entendiam que ele é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Aí Jesus responde: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinham que Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que vocês não creem? E sabe por que na hora da maior adversidade dos crentes até agora, a fé de vocês está balançando? Porque vocês não conhecem as Escrituras. O grito do Espírito Santo para nós é: conhece a palavra, leia a palavra, viva a palavra, seja limpo pela palavra, ame a palavra, decore a palavra, seja iluminado pela palavra, esclarecido pela palavra. Honestos ou sem conhecimento, como que vocês podem andar comigo e não conhecer o que foi dito ao meu respeito? O grito do Espírito Santo de Deus para nós, a igreja: vamos passar a amar a palavra de maneira mais profunda. Vamos conhecer a palavra com intimidade. Essa palavra não é para quem tem teologia. Essa palavra não é para quem conhece grego, conhece hebraico, mas é para quem anda com Jesus e é cheio do Espírito. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-se o que dele achava em todas as Escrituras. Eu imagino que Jesus começa a falar assim: sabe quando Moisés escreveu? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe quem disse o haja? Foi eu. Eu desci aqui. Eu imagino que Jesus até se abaixa. Peguei o pó, fiz Adão, assopramos em suas narinas o fôlego da vida, mas Satanás entrou. Lembra o que está escrito? Moisés escreveu no capítulo 3 e versículo 15 que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu sou a semente imortal da mulher. Sabe, quando Deus agora vê iniquidade na terra e arrepende de ter criado o homem, eu me coloco diante dele e disse: Pai, lembra que antes do Senhor fundar o mundo eu me ofereci para morrer no Calvário, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Aí nós falamos para Noé: constrói uma arca de madeira, porque assim como os animais e a família de Noé abrigado dentro da arca vai ser livre da destruição, agora a minha presença vai estar sobre o meu povo como uma arca que sela, que guarda e que é fechada por fora pela mão do meu Deus, porque eu vou colocar um selo em cada um dos meus. Lembra que quando Moisés escreve, quando ele tinha 80 anos, ele sobe no Horebe e ele escuta uma voz que sai de dentro de uma sarça que não se consumia, e os olhos dos discípulos nesse momento se arregalam, o coração deles começam a bater mais forte, e eles dizem: nós lembramos dessa história. Ele diz: aquela voz que bradava da sarça, ela era minha. A voz que bradava da sarça e a presença do cajado de Moisés era minha. Lembra quando Moisés se posiciona diante do mar vermelho
E aí tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, representava a minha presença. Eles foram batizados na nuvem, mas eu batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Lembra vocês que depois Deus ordenou Moisés: constrói um tabernáculo e coloca lá um altar de holocausto. Lembro, eu agora não tem mais holocausto, porque eu sou a oferta e o ofertante. Lembra também que Deus mandou para Moisés construir uma pia de bronze, onde os sacerdotes pudessem lavar as suas mãos. Nós sabemos muito bem disso, o viajante que está conosco. Pois bem, agora o meu sangue, ele é o sangue que lava, porque a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí, quando eles ultrapassavam ao véu, lembra o que tinha lá? Tinha um castiçal de 7 braços, e o fogo dele era alimentado pelo braço do meio. Vocês lembram? Lembram? Pois bem, olha para mim, eu sou a luz do mundo. Em frente a esse castiçal tinha uma mesa com 12 pães à proposição. Uma vez o meu servo Davi, inclusive, sabe quando ele fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Sabe quem é o pastor de Davi? O pastor sou eu. E agora, quando Davi se alimenta daqueles pães, vocês olham para mim, eu vou dizer para vocês e vou relembrá-los: eu sou o pão da vida. Sou eu. Agora, sabe a arca? Aquela arca que fica lá dentro, eles carregavam, né? Tinha que cobrir com pano, 2 querubins assim. Sabe aqueles querubins retratados lá? Eles ficam diante da face do trono do meu Pai. Eles ficam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Olha para mim, vocês estão me vendo? Estão vendo o Pai. Vocês estão me vendo? Estão vendo o Pai. Eu estou aqui caminhando com vocês de cabeça baixa, mas vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a glória do Pai. O coração daqueles discípulos queimavam, a pele deles arrepiava. Aí ele continua dizendo: sabe quando Josué agora aparece um varão de branco e diz: não tema, Josué, porque como eu fui com Moisés, serei contigo. O varão de guerra, de espada desembainhada, é eu, sou eu. O varão de guerra que peleja pelo povo, sou eu. Sabe quando Esther teve a resposta? Eu sou a resposta para vocês também. Sabe a voz na boca dos profetas? Vocês sabem a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para eu passar? Você sabe do meu primo João Batista, o filho da Isabel e o filho do Zacarias. Ele me conheceu ainda no ventre da mãe dele. Quando a minha mãe Maria chegou perto da minha tia Isabel, o bebê saltou no ventre. Sou eu, era eu. João Batista reconheceu que era eu. Lembra quando batizaram um homem lá no Rio Jordão? O céu se abriu e uma voz desceu do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Sabe, que homem era esse que o meu primo João dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Verdadeiramente eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sou eu. E eu falei uma coisa para Marta também. Marta estava desesperada. Eu vim andando com os meus 12 estavam comigo, e chegou a notícia que um moço que eu amava demais tinha morrido. Vocês ficaram sabendo disso? Isso aconteceu, e tinha gente de Jerusalém lá conhecido de vocês. E eu falei uma coisa para Marta que eu vou falar para vocês, e vocês precisam entender, porque Marta entendeu no final. Quando eu me coloquei diante do túmulo de Lázaro, e quem sabe os discípulos diziam: sim, nós ficamos sabendo desse fato. Eu disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe por que me prenderam? Porque eu sou a ressurreição e a vida.
Sabe por que Judas me traiu com um beijo? Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe por que me crucificaram? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Sabe por que transpassaram uma lança do meu lado? Eu sou a ressurreição e a vida. Me colocaram no sepulcro e me enrolaram num lençol de linho fino. Eu sou a ressurreição e a vida. Era necessário, porque um dia Cleopas e outro dia o amigo do Cleopas, o corpo de vocês descerá à sepultura. Mas eu já saí da sepultura. Sabe por que me prenderam? Por que me mataram? E por que eu ressuscitei? Porque eu sou para vocês a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Podem nos tirar tudo, Ele é a ressurreição e a vida. Podem nos caluniar, Ele é a ressurreição e a vida. Podem nos queimar vivos, Ele é a ressurreição e a vida. Podem perseguir a igreja, Ele é a ressurreição e a vida. Podem nos entristecer, Ele é a ressurreição e a vida. Satanás não tira isso da igreja. Satanás não rouba a nossa alegria. Ele é a ressurreição e a vida. E aí, chegaram na aldeia. Presta atenção, crente. Chegaram na aldeia. Jesus precisa de uma reação. Jesus espera uma reação diante daquilo que nós recebemos. Jesus espera uma atitude diante da palavra que nós recebemos. Ouvimos a palavra, cantamos a palavra, profetizamos a palavra, estendemos as mãos na hora da palavra, mas continuamos do mesmo jeito. Jesus prega por 3 horas, 12 quilômetros. E quando vai chegando na porta da casa, Jesus espera uma reação daqueles dois. O que é que você vai fazer com a palavra que você tem recebido? Nós precisamos nos comportar de acordo com a palavra. Nós precisamos nos comportar de acordo com o propósito. E ele fez que ia embora. Aí aqueles dois, gente, irmãs, imagina aqui, 9 horas da noite, seu marido está viajando, tem uns 2 meses, ele chega em casa, sem avisar, porque não tem telefone, não tem WhatsApp, a senhora já está deitada, e o bendito do homem chega com visita, sem aviso, para jantar, não tem nada pronto, fim de mês. Como é que a gente faz, irmã? Mas eles fizeram assim, divino companheiro no caminho, sua presença sinto. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. E eles fizeram esse convite, cante igreja. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, ajuda-me a ficar, meu Salvador. Fica, Senhor, não vai embora não, fica. Nós estamos confusos, mas fica. A tua presença já está mexendo aqui dentro, fica. O nosso coração está queimando, fica. E ele ficou. Eles chegam em casa, abre a porta, liga a lamparina. Talvez pergunta para a esposa: o que tem para janta? Meu filho, hoje é dia 30, não tem nada. Fim de mês, colheita foi ruim. Você ainda estava viajando. Mas o que tem? Tem pão e tem água.
Problema não. Põe na mesa. Aí você diz: Jesus, eu não tenho nada, Jesus. Eu não sei falar. Eu estou com um pouquinho só de fé assim, ó. Ô Jesus, o Senhor se importa de entrar lá em casa e ver a bagunça que está lá dentro, Senhor. Os meninos não saem mais do quarto. Não tem comunhão, Senhor, no meu casamento. Jesus, o Senhor pode entrar aqui porque eu esfriei, pequei contra o Senhor. Eu só tenho um pouquinho de fé, mas se o Senhor puder, senta na minha mesa. Fica, Senhor, fica, apesar da minha incredulidade, apesar da bagunça do meu coração. Se o Senhor puder ficar, a sua presença é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Fica. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e deu. Você tem tão pouquinho, né? A gente tem tão pouquinho para oferecer, mas se ele sentar na mesa, ele pega o pouquinho que a gente tem e rasga os céus, mostrando a eternidade. Ele pega o pouquinho que a gente tem de fé, ele pega o pouquinho que a gente tem ainda de força e rasga o céu, mostrando quem ele é. Ele rasga os céus, mostrando para que ele veio. Eu tenho muito pouco, mas se ele assentar à mesa, ele vai me mostrar quem ele é. Quem ele é, e ele é suficiente para mim. A presença dele é suficiente para mim. O sangue dele é suficiente para mim. A palavra dele é suficiente para mim. O céu que ele preparou é suficiente para mim. Aquilo que ele tem é suficiente. É suficiente. E na mesma hora os olhos deles foram abertos. E na mesma hora os olhos deles foram abertos. Deixa Jesus abrir os seus olhos pela comunhão do Espírito. O Espírito de Deus quer aplanar a sua visão pela comunhão com Ele. O Espírito de Deus quer aplanar o seu entendimento por causa da comunhão. O Espírito de Deus não quer que você ande mais por vista, mas por fé. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Antes nós só sentimos, agora nós entendemos. O Espírito Santo quer que você arrepia, quer que você chora, mas o Espírito Santo quer que você entenda. Jesus quer que você levante a mão, que você dê glória, que você rodopie, mas o Senhor quer que você entenda. Eu sirvo ao Jesus, Filho do Deus vivo, que foi crucificado entre dois ladrões, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele tem lugar preparado, porque Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei-vos para mim mesmo. É por isso que eu estou aqui. Sabe por que eu não bebo cachaça, que eu não uso qualquer roupa? Sabe por que eu não ando em qualquer lugar? Porque eu não sou daqui, eu sou do céu. Sabe por que eu não falo qualquer coisa? Sabe por que me xingam, me falam e me chamam de quadrado? Eu estou continuando, porque em mim habita o Espírito de Deus. Eu tenho um selo, eu sou selada pela promessa. Entenda, crente, para onde você vai. Entenda quem anda com você. Entenda para onde você vai, de onde você é e a quem você pertence. Esse entendimento muda tudo. Versículo 33, eu estou terminando. E na mesma hora levantando-se, na mesma hora levantando-se. A presença de Jesus muda o nosso posicionamento diante dele. A presença de Jesus muda o nosso posicionamento. Nós não podemos ser aquele crente que só ora e faz campanha diante da luta. Nós precisamos ter saudade da presença e unicamente da presença. Jejuo porque eu estou na luta? Não. Eu jejuo porque eu quero me alimentar do céu. Eu oro porque a prova está grande. A prova, meu irmão, sempre vai estar grande. Deixa a prova para lá e busca a presença. A presença.
de Deus e o entendimento dela muda o nosso posicionamento diante de Deus. Aqueles dois entenderam que Emaús não era o lugar deles. Por que eles entenderam? Porque a ordem expressa de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam onde? No lado oposto. Aonde? Emaús. Emaús parecia mais seguro, Emaús parecia mais familiar, mas Emaús não era o lugar da promessa. O lugar da promessa era Jerusalém. Mas Jerusalém tinha perseguição, Jerusalém tinha um burburinho falando mal de Jesus. Mas agora que eles entenderam por causa da presença, eles estão se levantando da mesa e dizendo: entendemos, Emaús não é o nosso lugar. Entendemos, Jesus nos chamou para ficar sentados, nos chamou para correr com cavalos. Jesus não nos chamou para ficar aqui murmurando. Jesus nos chamou para levar a preciosa semente, andando e chorando, porque voltaremos com alegria, levando conosco os nossos molhos. Tornaram para Jerusalém, porque a presença de Jesus muda rotas, muda posicionamento e muda rotas. Eu costumo dizer para os jovens e os adolescentes, eu vou dizer para vocês: Eliseu foi achado na 12ª junta de bois. Deus vai achar você cuidando dos negócios do seu pai. Vai te achar, vai te levantar e vai te enviar como profeta, porque a presença de Deus muda rotas. Eu quero dizer para você que está confortável, dizendo assim: tá bom, sentado no meu cantinho, tá bom. Deus vai achar você e vai mudar a sua rota. Eu quero entregar uma palavra profética para você que acha que Deus nunca mais vai te usar. Deus vai te achar, porque quando a presença de Deus invade, ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A presença muda prioridades, a presença muda rotas. A prioridade deles agora não era o conforto, não era a comodidade nem a segurança. A prioridade deles agora era a presença de Jesus, era receber a promessa que viria do alto, era obedecer a Cristo. E acharam congregados os 11. Sabe o que a presença faz? Ela devolve comunhão. A gente está pedindo: Jesus faz milagre, Jesus interfere na minha casa, Jesus opera. Aí Jesus está dizendo: primeiro a presença, depois o presente. Primeiro a presença, depois o milagre. Deixa eu entrar aí primeiro, deixa eu sentar na sua mesa. Volta a chorar de novo, vai para o quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, resgata a intimidade. Eu vou começar a mover coisas no lugar sem você dizer uma palavra, diz o Senhor. E agora acharam congregados os 11. Olha a comunhão sendo restabelecida. Os quais diziam: ressuscitou. O que é que eles diziam, igreja? Verdadeiramente o Senhor. Eles não tinham dúvida, sim ou não? Agora a dúvida vai embora, porque o entendimento de Deus muda discursos. E aquele que era covarde passa a ser corajoso. Hoje culto de missões, e o Senhor me trouxe aqui para sacudir a tua alma. Você está preocupado com coisas terrenas, você está preocupado com rota da terra, mas o Senhor está dizendo: eu quero usar os teus lábios, eu quero usar a tua voz, no secreto e no público. No secreto para orar, para gemer, para dizer uníssono com o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dissem: vem. E agora consequentemente do secreto, Deus está dizendo: eu vou começar a usar você para gente na padaria, para gente no supermercado, para gente no meio da rua, para gente atolado no barro, na estrada do Ipanema, porque eu quero, irmãs do círculo de oração, que vocês voltem a ser usadas no abraço santo. Eu quero, diz o Senhor, irmã do círculo de oração, que vocês não sejam insensíveis à minha voz. Quando passar perto de um crente que está triste, cabisbaixo, usa os braços, usa a mão cheia de fogo, levanta a mão sem ira e sem contenda e diz: recebe,
renovo, recebe a paz que excede todo entendimento. Eu quero, pais de família, devolver para vocês a autoridade que vocês perderam como chefe das suas casas. Por quê? Porque eu vou mudar discurso. Em vez de lamento nos lábios de vocês, a comércio está ruim, a colheita está ruim, vocês serão homens valentes de guerra como Gideão. Está ruim, os midianitas estão saqueando, maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Olha, junta os filhos, coloca para orar, junta os filhos, coloca para jejuar, junta os filhos e diz: o Deus do papai vai fazer milagres aqui esse ano de 2024. Eu quero, igreja, incendiá-los do poder de tal forma a não torná-los mais espectadores de culto, a torná-los brasas vivas e cartas vivas na minha presença, diz o Senhor, porque a presença dele muda discursos, a presença dele transforma covardes em ousados. Oh, aleluia. Eu trago uma palavra profética da parte de Deus, pastor Jander. Assim diz o Senhor para essa igreja. Essa igreja tem sustentado missionários de longe, mas o Senhor está dizendo: dessa igreja sairá missionários para serem enviados daqui de Ipanema para fora, daqui de Ipanema para fora. Vocês não serão só sustentadores, vocês serão boca na terra, campo de treinamento. Igreja de Ipanema será conhecida como campo de treinamento do Senhor. E digo mais: no temor do Senhor virão outras pessoas aqui para serem treinadas e enviadas, porque esta bandeira será conhecida juntamente com Ipanema. Vocês não serão só sustentadores, serão bocas de Deus na terra, porque a presença dele muda discurso de crente. Quem recebe essa palavra? Amado, te prepara, Marcelo, te prepara. Oh, Deus tem nações para essa igreja. Deus tem nações para essa igreja. Deus tem nações para casais. Esse fogo não vai ficar só em Ipanema, ele vai ser carregado daqui. Porque a presença de Deus mudará discursos. Deus me mostra a gente atolado da cintura para baixo, e a mão de Deus pegando pelos cabelos e colocando no chão. A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Oh, a presença dele vai mudar rotas, vai mudar projetos. Não se assuste quando aparecer a negativa no vestibular da Universidade Federal. É ele aparecendo nas juntas de boi do seu pai. Está orando por uma porta que não vai abrir, porque a porta que vai abrir diante de você é a porta da eternidade. A porta que vai abrir. Oh, onde estão as mulheres que ainda não geraram? Coloca a mão no ventre. Oh, há uma unção de crescimento neste lugar. Oh, há uma unção de crescimento nesse lugar. Sairão, gerarão. Aqui serão geradas crianças que serão profetas, diz o Senhor, nos últimos dias da igreja sobre a terra. Crianças que serão profetas. Não parará. Tenho escolhido dos seus, tenho escolhido dos resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Oh, Espírito Santo, vamos cantar, igreja. Vamos cantar para me conseguir terminar. Há uma glória de Deus sobre este lugar. Eu te convido a ficar de pé. Eu nem convidei, vocês já estão de pé. Glória. Aleluia.
vai gerar. Vai gerar. Essa igreja é uma igreja que gera, vai gerar, porque a presença, Deus honra a sua palavra, Deus honra o lugar onde preza pela presença dele. Boaz me conhece e me vê pregar todo dia, e ele não vê isso aqui não. Nós não brincamos de ser crente, nós somos sensíveis à voz do Espírito. Eu te convido. Vocês já estão dedilhando aí? Não deixa eu tirar alto não. E cantando nós vamos terminar. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de... Cante, igreja, cante com toda a sua alma. Sinta a glória. Não se detenha diante da presença dele. Aqui é o lugar da presença. Os nossos corações não estão ardendo? Ele está aqui. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, sabe por quê? É ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Cante, igreja, com toda a sua alma. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Sua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Só não quero perder tua presença. Adore, igreja, adore. Oh, tua presença, Jesus. Tua presença, Jesus. Cadê as tias da salinha das crianças? Faz assim pra mim. Preciso falar com vocês daqui a pouquinho. Deus abençoe a igreja de Ipanema. Foi uma alegria do céu estar com vocês. Que o Senhor continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé como você está. A Ivna disse que quer falar com as meninas que